Mensagem pregada por Diogo Martins, no dia 12 de janeiro de 2017. Na comunidade missionária Israel, quinta-feira no culto de libertação. Oh, glória a Deus, aleluia! Amém, queridos? Vamos colocar de pé, no nome de Jesus. Vamos receber com as palmas para o Senhor Jesus, o nosso irmão Diogo, que vai trazer a palavra nesta noite. As palmas, louve o nome do Senhor. Aleluia. Que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você nessa noite. Livro de João, capítulo 3. Aleluia. Na verdade, irmãos, não era eu que ia pregar hoje. Também não sei quem ia pregar também. Mas aprove Deus que fosse eu hoje. Livro de João, capítulo 3. Houve um problema na gravação. Terá a voz do pregador, mas também terá a voz informatizada, completando os trechos que deu problema na gravação. Prosseguindo. Vamos ler o texto do Evangelho de João, do verso 1 até o 21. Diz assim o texto: E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu, e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe, e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu, e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu, e disse-lhe: Tu és mestre de Israel, e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis, se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Confesso que eu não seria essa noite, e vou ter um pouco de dificuldade de pregar sem um esboço. Fui acostumado a pregar com esboço. Os meus esboços têm mais ou menos 4 ou 5 páginas de informações. Gosto de detalhar, mas aprove Deus de ser eu dessa forma, que o nome dele seja glorificado. E hoje meu esboço é desse tamanho. Olha que bênção. Mas que o Senhor fale por mim. Aqui nessa passagem, irmãos, temos muito conhecida, que Nicodemos ele vai procurar Jesus. Não sabemos o motivo, a motivação porque Nicodemos procura Jesus. Mas a Bíblia fala que Nicodemos vai procurar Jesus de noite e vai saber mais de Jesus. E a primeira coisa que Nicodemos fala é o seguinte: esse mestre, sabemos que tu vens de Deus porque tu faz milagres que somente quem é de Deus o faz. Então, em primeiro lugar, Nicodemos reconhece quem é Jesus.
Nicodemos reconhece a presença de Jesus. Nicodemos reconhece quem é a pessoa de Jesus. Esse é o primeiro ponto. E Jesus, logo de cara, ele já quebra Nicodemos e fala assim: Nicodemos, em verdade eu vos digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Jesus sabe muito bem qual é a minha e qual é a sua motivação. Jesus conhece. Então não adianta você vir com cara de crente, não adianta você vir fantasiado de crente, ter o linguajar de crente, não adianta, porque Deus conhece. Deus conhece a sua motivação. E Deus, melhor do que ninguém, sabe do que você precisa. Nicodemos chegou para Jesus muito cheio de dedo. Ó Senhor, nós sabemos que tu és mestre. Jesus falou assim: Nicodemos, para com isso, vamos parar de bobeira, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso me faz lembrar de uma passagem quando Jesus estava pregando em casa e quando 4 pessoas eles atravessam um paralítico pelo telhado e num primeiro momento todo mundo espera, pelo menos quem lê o texto na primeira vez, pelo histórico de Jesus, espera-se que ele vai curar primeiro o paralítico. Mas não é isso que Jesus faz. Jesus chega para o paralítico e fala: perdoados estão os teus pecados. Se eu fosse um dos amigos, assim, não, Jesus, a gente veio aqui para curar o moço. Obrigado, querido. A gente veio aqui, a gente ralou, a gente quebrou telhado. E não é esse telhado que a gente vê hoje nas nossas casas. O telhado era um telhado integrado. Da mesma forma que a parede é feita, o telhado é feito. Então literalmente eles quebraram o telhado. Eles quebraram. Eles tiveram esforço. Eles ralaram, eles suaram, levantaram o menino lá. Para depois Jesus falar: perdoados são os seus pecados. Por quê? Porque Deus sabia da necessidade daquele paralítico. Por fora, a necessidade dele era a cura. Por fora, a necessidade de muitos, para muitos, a necessidade dele era a cura física. Mas para Jesus, a necessidade dele era o perdão dos seus pecados. Então Deus sabe qual é a sua real necessidade. Não importa, não aparenta. Não importa o que você transpareça. Deus sabe a sua real necessidade. Então Jesus disse logo para Nicodemos. Jesus já foi direto na ferida. E muita gente fala sobre os fariseus, e é muito bom que se fala sobre os fariseus. E recentemente estava estudando sobre isso, sobre como se é formado um fariseu. E é muito interessante, porque qualquer menino de Jerusalém, Israel, quando ele completa 12 anos, todo menino que completava 12 anos em Israel, ele passava por uma prova. Que prova era essa? Ele tinha que decorar, ele tinha que recitar a Torá. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Decorar de cor, ele tem que pronunciar de cor. Então o menino de 12 anos tinha que falar a Torá de cor, num talo só. Isso era a prova, isso era o teste do menino. Se o menino conseguisse recitar a Torá de cor, os 5 livros da Bíblia decorado, aí sim, ele passava de um estágio. Lá na cultura dos judeus, ele passava de um menino para um homem. Essa era a cultura deles. Jesus passou por isso também. Então quando Jesus completou 12 anos, ele passou por esse teste, ele foi aprovado. Mas só que tem um porém. Para se tornar um fariseu, as crianças que demonstravam melhor aptidão sobre isso, elas se destacavam. Então não era qualquer um que era fariseu. Então o menino que se destacava com 12 anos na citação da Torá, um rabino convidava a criança para morar com o rabino. Então o rabino chegava para os pais e disse: olha, o seu menino é esforçado na lei, eu gostaria de ser tutor do seu filho. Eu quero ensinar o seu filho, para que ele seja futuramente, se ele se esforçar, ele se tornar um mestre, ele se tornar um fariseu, ele se tornar um rabi. Isso com 12 anos. Se o menino se destacasse com 15 anos, ele poderia discursar, ele poderia debater alguns temas da lei com alguns mestres, com 15 anos, se ele se destacasse nos seus estudos. E se ele se tornasse muito esforçado, se ele realmente se destacasse, aí sim, ele poderia se tornar um mestre da lei. E Nicodemos, ele passou por todos esses períodos. Com 12 anos ele fez o teste, ele se sobressaiu sobre os demais. Aí você me pergunta, mas aqueles que não se sobressaem, eles só passam no teste. Eles são considerados como homens na lei judaica. Eles não se tornam fariseus, eles não se tornam mestres na lei. Eles apenas
passam da fase de menino para homem, de acordo com a cultura da época. Então Nicodemos, ele passou por isso, ele se destacou. Então Nicodemos, ele sabia muito bem do que estava falando. Nicodemos, ele era mestre na lei. Mestre na lei. Jesus, muitas das vezes, ele criticou duramente os fariseus. Duramente. Mas não pelo fato deles saberem muito, mas por causa da hipocrisia deles. Uma certa feita, os fariseus estavam criticando os apóstolos, falando: mas Senhor, os seus discípulos, eles não lavaram as mãos para comer. Esse ato não era um simples lavar de mão. Tinha toda uma cerimônia para se lavar as mãos. Era uma cerimônia, a primeira pessoa colocava a mão direita debaixo d'água. Depois tirava e colocava a mão esquerda. Depois colocava as duas. Depois colocava a mão direita sobre a mão esquerda. Depois sobre a mão esquerda sobre a mão direita. Depois colocava as duas mãos juntas. E no final fazia uma oração. Isso que os judeus faziam todas as vezes que iam comer. Todas as vezes que eles iam se alimentar, eles faziam esse processo. Eles faziam esse ato religioso. E Jesus falou para eles: não é bem assim que as coisas funcionam. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca, é o que contamina o homem. Jesus não criticou os fariseus por eles saberem demais. Jesus criticou os fariseus porque eles eram hipócritas, porque eles sabiam muito e não aplicavam o que eles sabiam na sua vida real. Aqui quero ilustrar: religiosos sabem tudo o que é para fazer, mas fazem sem paixão, sem amor a Jesus. Fazem pelo cumprir do dever. Fazem porque têm que fazer. E quero falar disso nessa noite e te convidar a pensar se eu e você temos sido os religiosos. Eles julgam, mas não querem ser julgados. Tem capa de santidade, mas por dentro tem ninhos de morte. Outro exemplo dos fariseus é um exemplo que Jesus ilustra sobre o fariseu e publicano, onde o fariseu chega na rua, chega em um ponto, a Bíblia fala que os fariseus chegavam nas esquinas da cidade. O que era isso? Era o ponto de maior fluxo de pessoas. Onde tinha mais gente, brotava um fariseu lá. Ele começava a orar: Senhor, Deus de Israel. Era desse jeito, era para chamar a atenção. Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Oh, muito obrigado, Deus, porque eu sou separado para te servir. Eu sou separado para levar e ensinar a tua lei aos pequeninos de Israel. Eu sou separado, Deus, muito obrigado, porque eu não sou como os demais. Essa era a oração do fariseu, ilustrada na parábola. Então os fariseus, eles se colocavam em pontos estratégicos para chamar a atenção. Em contraponto, na mesma parábola, Jesus fala com o publicano. O publicano era o cobrador de impostos. No caso, o apóstolo Mateus, ou Levi, era cobrador de impostos. O cobrador de impostos, na época, era pior do que uma prostituta para o povo judeu. Porque o cobrador de impostos era um judeu que se vendia para o Império Romano para cobrar impostos do próprio povo judeu. Então, numa escala de degradação moral, uma prostituta ainda está valendo. E olha que a prostituição em Israel era caso grave. Caso grave. Nicodemos com certeza fazia isso nos seus atos religiosos. Hoje, um dos grandes males do século hoje é a religiosidade. Estamos formando crentes religiosos nas nossas igrejas. E isso é muito perigoso. Crente religioso, cristão religioso, é muito perigoso. Por quê? Porque quando eu me torno religioso, eu tenho a falsa certeza que eu sou merecedor de alguma coisa. Nicodemos aqui nessa passagem, ele achou que era merecedor de alguma coisa. Porque ele chega para Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor vem de Deus. Ou seja, nessa passagem, Nicodemos se coloca num pé de igualdade, numa falsa humilhação. Olha, Jesus, eu sei que você é mestre. Mas por que eu sei que o Senhor é mestre? Porque eu também sou mestre. Então o mestre reconhece um outro. Então Jesus logo de quebra as duas pernas de Nicodemos. Nicodemos, olha, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus foi logo quebrando as duas pernas de Nicodemos. Quando eu sou religioso,
eu me acho, entre aspas, no direito de me colocar num pé de igualdade de Deus. Enquanto eu estava ali no meu cantinho ali, eu estava pensando nessa mensagem e o Espírito Santo falou assim para mim: olha para trás. Eu olhei para trás. Irmão, o que eu vou falar agora, o que eu vou falar agora é com muito amor e carinho, porque a minha posição aqui agora, nessa noite, é uma situação muito complicada, porque a Bíblia fala que o juízo maior vem daqueles que ensinam o povo de Deus. Então o juízo sobre mim está sendo muito maior do que sobre você que está ouvindo. Então o que eu vou falar é com muito amor e com muito carinho. Quando eu olhei para trás, alguns irmãos estavam sentados enquanto estavam se ministrando o louvor, olhando para cima, olhando para baixo, olhando para o lado, olhando para o outro. Quem ministra louvor aqui, no caso é o Marlon e a Vivian, a Fabiana e a irmã Elisângela. Eles têm que quase pedir pelo amor de Deus para você louvar a Deus. Eles têm que pedir quase pelo amor de Deus para você dar um glória a Deus. Eles têm que pedir quase pelo amor de Deus para você adorar a Deus. Isso é uma característica de um crente religioso. Porque crente religioso se coloca numa posição: Deus tem que me servir, Jesus tem que me servir. Eu vim aqui na casa dele, que negócio é esse? Eu ainda tenho que adorar Jesus? Eu vim aqui buscar minha bênção. Jesus aqui nessa passagem coloca Nicodemos no seu lugar devido. Jesus estabelece uma diferença: eu sou o mestre e você não. Então muito cuidado. Eu convido a você durante essa mensagem a você fazer uma reflexão, fazer uma avaliação da sua postura cristã, não somente dentro da igreja, porque dentro da igreja eu só estou com você no período do culto, eu só estou com você de 7h30 até as 9h30 do máximo, mas Deus está com você todos os dias. Deus está com você quando você levanta, Deus está com você quando você trabalha, quando você almoça, quando você volta para o trabalho. Deus está com você em todos os momentos. Como tem sido a sua postura diante de Deus? Como tem sido o seu culto para Deus? Existem dois tipos de culto. O culto público, que é isso que estamos fazendo, quando os crentes se juntam para louvar a Deus. Mas existe o culto pessoal. O culto pessoal quando você está na sua cadeira, louvando a Deus. Quando você está em casa louvando a Deus. Quando você está no trabalho louvando a Deus. Esse é seu culto particular. Não sei se você sabe, Deus tem anjos específicos para anotarem tudo que você faz, tudo que você pensa e as suas intenções. Está lá em Apocalipse. Então não adianta, como eu falei, não adianta você vir com roupa de crente. Não adianta vir fã de crente. Deus sabe quem é você de verdade. Jesus sabia quem era Nicodemos e sabia o que ele precisava. Jesus afirmou: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Falaria até você entender, poderia passar horas, mas quem convence é o Espírito Santo. Então deixe ele falar ao seu coração nessa noite. Essa é a nossa única condição, a nossa única certeza de salvação: ser nascido de novo, ser regenerado. Um aviso aos meninos que vão se batizar: se vocês esperam que terão uma nova vida depois do batismo, sinto muito lhes informar, não irão. No máximo que vai acontecer é vocês entrarem secos e saírem molhados. Só. Quando a Bíblia fala nascer da água, muitas pessoas acham que elas, quando se batizam, acontece algo mágico e elas instantaneamente são mudadas da água para o vinho. Não. O batismo é uma certificação pública do que acontece no interior do ser humano. Ou seja, eu morri para o mundo e ressuscitei para Cristo, e isso é evidenciado de forma pública através do batismo. As pessoas sabem publicamente que você nasceu de novo, entre aspas. É uma exteriorização de algo que aconteceu de fato no meu e o seu interior. Quando o texto diz da água e do Espírito, o versículo quer dizer: aquele que não nascer da água, que é o próprio Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, se o Espírito Santo não realizar uma limpeza no meu interior, tirando tudo o que não presta de dentro de mim, meus vícios, meus pecados habituais, minha maneira ímpia de viver, me regenerando de dentro para fora, me tornando uma nova criatura, não uma criatura renovada,
mas uma nova criatura. Eu jamais poderei entrar no reino de Deus. Então, se você ainda leva uma mesma vida ou tem os mesmos hábitos de quando ainda era ímpio, você não nasceu de novo e você não vai entrar no céu. Outro ponto que vejo é que todo religioso, e isso é certo, todo religioso tem um pecado de estimação. Isso é fato, como 2 mais 2 são 4. A prova disso são os fariseus da Bíblia, por fora lindos e maravilhosos e por dentro podres como túmulos, cheios de morte e podridão. Isso era o pecado agindo no interior deles e muitos não queriam deixar esse pecado, porque ninguém sabia, e dava a eles uma falsa segurança e outra porque eles eram a elite religiosa de Israel. Quem acusaria um fariseu de pecado? Quem seria louco e ser humilhado por os eleitos de Deus, entre aspas? Tem muito crente nas igrejas que tem cargo, e tem pecado de estimação, e usa o cargo para se esconder e esconder a sua prática pecaminosa. Eu te aconselho uma coisa: se arrependa do seu pecado. Eu posso não saber, mas tenho lá no céu que os olhos deles são como chamas de fogo. Esses irmãos e irmãs são aqueles que estão acima de qualquer suspeita. A irmã fulana do círculo de oração, o rapaz do louvor, o diácono, a missionária. São pessoas que têm cargos e que aparentemente são pessoas que vivem uma vida de santidade, mas escondem seus pecadinhos de estimação. Muito cuidado com esses pecadinhos que estão com vocês há muito tempo, já que você ama tanto esse pecado. Jesus aí te colocar junto com ele por toda a eternidade no inferno, bem agarradinho com ele. Os irmãos sabem que eu fiquei desviado por 10 anos, e nesses 10 anos fiz muitas coisas que desonrou o nome de Deus. E uma delas é que eu fui viciado em pornografia. Isso era uma prisão, algo maligno. Aparentemente era bom, mas minha mente e meu espírito estavam presos na armadilha de Satanás. Pensa num cara viciado em pornografia, mas viciado mesmo. Era tão viciado que todas as coisas para mim tinham um fundo sexual, pornográfico. Tudo, irmãos. Uma coisa simples, automaticamente a minha mente já colocava essa coisa simples como algo sujo, imundo. Fiquei muitos anos escravo da pornografia. Os 3 últimos anos eram os piores. Ai que fiquei cativo mesmo. Mas quando Jesus me aceitou de voltar, coloquei no meu coração nunca mais me envolver com pornografia. Jesus, num ato de misericórdia e de graça, me libertou dessa cadeia que infelizmente tem prendido muitos cristãos. Eu não sei por que Deus me fez lembrar isso, mas com certeza alguém precisa ser liberto da pornografia desse lugar. Amado, amada, se você vive esse cativeiro, em nome de Jesus, há uma chance para você. Deixe que Jesus o liberte. Deixe que o amado Senhor a liberte dessa cadeia que aprisiona sua mente, o seu coração e te faz se sentir um lixo. Que olham para as pessoas como objetos, brinquedos sexuais. Em nome de Jesus. Ele me libertou e hoje sou liberto da pornografia, não porque eu sou bom, não porque mereço, mas porque Jesus teve misericórdia de mim. Eu apenas fui sincero. Não fiz oração do fariseu: Senhor, livra-me da pornografia porque não sou nenhum iconoclasta. Não fiz isso. Disse: Senhor, me ajuda. E ele me libertou. Glórias ao teu nome, Senhor, porque estou livre dessa praga dos infernos. Outro ponto sobre os religiosos é que eles se agarram em manifestações espirituais. Jesus em Mateus 7:21 diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus estava falando de gente importante, como diz o ditado, da prateleira de cima. Muitos dirão para ele: Senhor, não expulsamos muitos demônios. Foi pregado aqui esses dias que ninguém pode expulsar demônios se essa autoridade não for delegada por Deus. Tem uma passagem no livro de Atos que um espertinho tentou fazer graça com um endemoniado. Ele disse: eu te conjuro pelo Jesus que Paulo prega. O Satanás disse a ele: olha, eu conheço a Jesus e conheço também a Paulo, mas você não conheço. A Bíblia diz que o demônio deu uma surra no moço que nunca mais se meteu a besta. Só expulsa demônio quem tem autoridade dada por Deus. E essas pessoas estarão no inferno. Algumas delas. Outro tipo de pessoas são aqueles que pregam. Nesse versículo não falam apenas pregadores, pastores,
missionários ou evangelistas, mas de profetas que são a boca de Deus, pessoas que pronunciam decretos de Deus ou pessoas que revelam coisas ocultas no mundo espiritual. Também, esse poder só é dado por Deus. Essa passagem se equipara aos profetas no Antigo Testamento e do Novo, se equipara ao apóstolo João que teve a revelação do Apocalipse. Pessoas com revelações tão profundas como as desses homens. Alguns deles também estarão no inferno. Outra classe de pessoas são as pessoas que curam. Aqui o texto não está falando de pessoas com o dom da cura. Quando oram, as pessoas são curadas de cânceres, AIDS, diabetes, ou doenças humanamente incuráveis. Aqui fala de sinais e maravilhas, ou seja, é quando uma pessoa ora por outra que não tem um braço, e nasce um braço no lugar daquele que não existia. É orar e fazer nascer um órgão da onde não tem, ou fazer nascer olhos de pessoas que não têm a órbita ocular. Mas isso não se limita apenas a sinais no corpo. Esse texto se assemelha ao profeta Elias, quando estava no Monte Tabor com 850 profetas de Baal e Ezera, e Elias fez descer fogo do céu. É esse tipo de sinal. Pessoas com poderes tão tremendos que desafiam a física do nosso planeta. E algumas delas estarão lá. Mas por quê? Jesus afirma que nunca o conheceram. Jesus não disse que conheceu, mas depois desconheceu, ou que conheceu e desviou e não conheceu mais. Ele disse: nunca vos conheci, apartai de mim vós que praticais a iniquidade. Quem tem pecados escondidos, pecados de estimação, é desconhecido por Deus. Mesmo com todos os sinais que o versículo mostra, se Deus usa por causa dos dons, dom não significa aprovação de conduta. Deus ele usa o ímpio quando necessário. Deus usou a mula para falar com o profeta e nem por isso a mula foi salva. Vocês percebem, irmãos, o quão danoso é ser religioso? Como o pastor disse, ovelha gera ovelha, pastor gera pastor, e religioso também gera religioso. Jesus disse que os fariseus fazem seus discípulos 2 vezes mais aptos ao fogo do inferno. A primeira por serem inseridos em um sistema religioso falido, e a segunda por serem hipócritas e são ensinados a gerar outros como eles. Continuando o texto de João, versos 10, 11 e 12, Jesus respondeu, e disse-lhe: Tu és mestre de Israel, e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis, se vos falar das celestiais? Todo religioso não entende o mundo espiritual. Vou repetir. Todo religioso não entende o mundo espiritual. É aquele momento que Deus move na igreja. O poder está tão tremendo que quase chega a ser palpável. Aí vira um abençoado ou abençoada, para não dizer outra coisa aí e fala: olha, sem necessidade disso. Vixe, carne pura. Ou quando o pastor está trazendo aquele pão fresquinho do céu. Revelação de Deus através da pregação e o infeliz diz: não entendi nada. O religioso não entende. Jesus disse as coisas do mundo natural, parábolas, e os fariseus não entenderam. Como eles poderiam suportar as revelações do mundo espiritual? Eles não entendem porque são carnais, são de baixo, são da terra. Irmão, faz o teste. Irmã, você está na igreja há 10, 20, e há milhões de anos e a sua vida espiritual não progride. Já se fez essa pergunta: por que você virou um religioso? O religioso permanece no mesmo estado e não sai de lá. Sempre embaixo. Não aceita o sucesso do irmão, a vitória do outro, a consagração da irmã. E ela passa anos na mesma posição e nada. E não vai passar. Deixa de ser religiosa que vai progredir e alcançar níveis mais profundos espirituais em Deus. Versos 16 ao 20. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. O religioso sempre está oculto. Não são 100% honestos. Sempre tem algo a esconder, tipo segredo de novela. Se descobrir, toda a estrutura da vida cai. Ui!
Eles não andam com gente que é a luz. Sabe por quê? Porque a luz dissipa as trevas. Trevas no meio da luz não aparece. Treva anda com treva. Aí sim, dá pra distinguir quem é mais treva do que a outra. Assim tem como distinguir quem é luz. Não se preocupa, irmão. Às vezes perguntamos: nossa, por que o fulano não anda comigo? Porque você é luz e ele é a treva. Trevas e luz não combinam. Mas cuidado. A pessoa que você não anda, pode ser que ele seja a luz e você seja as trevas. Essa mensagem é uma mensagem de despertamento. Não é para acusar, mas para te dar um safanão e fazer você acordar para a vida. Deus ele nos concedeu o melhor. Vamos analisar o verso 16. Deus, maior ser, amou, maior sentimento, de tal maneira, maior extensão de cumprimento, que deu, maior ação, seu Filho, maior riqueza, a todo aquele que nele crê, maior número de pessoas, não pereça, maior castigo, mas tenha vida eterna, maior recompensa. Ele sempre dispôs o melhor. Convido a você a fechar os seus olhos e refletir se é um religioso. Se você constatar que é, peça perdão a Deus e mude as suas atitudes e seus hábitos. Peça para que Jesus coloque o amor por ele pela obra, pela escritura novamente em seu coração. Como no começo da caminhada, Deus tem uma mensagem para os pastores e as pessoas que pregam nesse púlpito. Não confie no seu conhecimento. O religioso acha que sabe tudo porque está acostumado com a mensagem, está acostumado com as letras. Se não for Espírito Santo, você só vai repetir o que leu. Apenas isso. Faça como Sansão: Senhor, usa-me mais uma vez. Seja humilde e peça para ser usado por Deus. Mesmo que tenha anos de ministério de palavra, seja humilde e reconheça a sua pequenez. Aos cantores e às pessoas que têm o desejo de louvar a Deus, tenham respeito e reverência quando forem ministrar. Já preguei sobre Uzá, quando ele foi colocar a mão na arca, para que ela não caísse. Deus fulminou Uzá. Ele tinha a boa intenção, mas Deus o matou. Uzá era sacerdote, era filho de sacerdote, era de família de sacerdote e sabia como se portar diante de Deus. Mas ele ignora e toca na arca. Ele julgou que a sua mão era mais limpa do que o chão que pisava. Ele não se preparou para estar diante da santidade de Deus. Deus ainda e sempre será santo. Tenha respeito com a santidade de Deus. Ele não tolera pecado. Se apresentem de forma íntegra diante do Deus Santo. Tirem o pecado do vosso meio. Aos crentes que não têm ministério, seja crente. Deus fez de você um missionário em potencial. Em Romanos 12:22 diz que os ímpios blasfemam diante de Deus por causa do mau testemunhos que os crentes estavam dando. Você pode não pregar ou cantar, mas você tem a obrigação de ser testemunha e dar bom testemunho de Cristo. Deus vai prestar conta de todas as pessoas que não seguiram no Evangelho por causa do seu péssimo testemunho. As pessoas que querem servir, você não precisa saber pregar ou cantar. Se você sabe fazer bolos, faça a ideia aos pobres. Se você é pedreiro, faça casas para os irmãos. Se você é simpático, sirva a Deus na portaria da igreja. Se é mecânico, honre a Deus com seu trabalho. Deus deu talentos específicos a cada um, para que todos sirvam a Cristo e à igreja. Glórias a Deus. Assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.